Graça e paz, amém? A gente está muito feliz nesse mês, nessa série. Deus tem falado muito ao coração da gente. Deus tem falado sobre as promessas dEle, ao povo dEle. A expectativa que eu tenho nessa manhã é que você compreenda que, assim como foi para a vida desse homem, é na vida de cada um de nós. Promessa do governo de Deus, esse Deus que governa através das suas promessas, é para cada crente, é para cada filho dele. Então, pensando assim, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis. E a gente vai ler a história de um homem, Gênesis capítulo 28, a gente vai dos versículos 10 até o versículo 22. A história desse homem tão controverso e ao mesmo tempo que dá nome a uma nação e ao mesmo tempo que a promessa de Deus, o governo de Deus passa por ele e ele é peça que Deus usa para que essas promessas, para que esse governo chegue a cada um de nós. O nome desse homem é Jacó. A gente vai lá para Gênesis 28, do versículo 10 ao versículo 22, é uma passagem muito conhecida, mas que tem uma riqueza, tem uma bênção, tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Então eu vou pedir aos irmãos para ficarem bem atentos à leitura, porque aqui e ali eu vou pedir para os irmãos lerem comigo, ok? Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 22, diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Lê por favor comigo esse versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Leia comigo, por favor, essa parte desse versículo. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, leia comigo o versículo, essa parte: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar? Deus, essa é a tua palavra, Pai, maravilhosa, plena de bênçãos, Deus, de ensinamentos, carregada da tua sabedoria, carregada, Pai, do teu caráter, de manifestação de quem tu és, Deus. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, o pedido do nosso coração seja atendido nessa manhã, que seja o Senhor que fale conosco. Que teu Espírito Santo se erga dentro de nós, Pai, e comunique ao nosso coração aquilo, Pai, que o Senhor quer conversar conosco.
Peço-te, Pai, que no nome de Jesus, cada um de nós que nos reunimos nessa manhã, nesse lugar, Pai, saia daqui diferente, saia daqui mais perto do Senhor, compreendendo, Pai, como Jacó compreendeu que o Senhor está perto. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado por essa palavra, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o que estava acontecendo aqui na figura desse homem, com a pessoa desse homem tão controverso chamado Jacó. Até então, ele estava colhendo do fruto daquilo que ele mesmo plantou. Deus, ele encontra Jacó assim, na esquina da vida, sabe? Depois de Jacó ter colhido do produto daquilo que tinha sido uma vida cheia de mentiras, cheia de ludibriações, de golpes, de enganos, e de agora ameaça de morte. Jacó, ele tinha chegado no limite da tolerância do seu irmão Esaú. Ele já tinha roubado de Esaú a sua primogenitura. Agora ele se faz passar pelo próprio Esaú. Isso no começo do capítulo. Ele se faz passar por Esaú e mentindo para o próprio pai, enganando o próprio pai, se valendo da velhice, das limitações do próprio pai. E o pior, com o apoio da mãe. Ele agora usurpa, ele toma a bênção que Isaac queria dar para Esaú. Esaú, diante daquilo, com o caráter dele, que era muito explosivo, que era muito inconsequente, inclusive, ele diz assim: eu vou matar o meu irmão. Eu vou matar Jacó. A mãe de Jacó, Rebeca, sabendo disso, ela diz assim: meu filho, foge, vai embora, e a desculpa vai ser que você foi atrás de uma esposa. E você vai mesmo, né? Mas a razão principal aqui é que eu quero que a ira do seu irmão baixe e ele desista dessa ideia e tu volta. E isso não acontece. Jacó, ele parte, e ele parte numa condição muito ruim para ele. Ele parte solitário, ele parte pobre financeiramente, sem ninguém por perto. Ele que era acostumado a viver em tendas, ele que era acostumado às regalias, ao colo da mãe, ele que era acostumado a ter servos que estavam ali o tempo todo para ele, parte só, parte pobre, em direção a algo que ele não sabia o que era. Ele sabia que estava indo para a casa de parentes, mas ele não sabia exatamente o que é que ele ia encontrar lá. Ele não sabe como seria a vida dele daqui para frente. Na cabeça dele, inicialmente, uma vez que ele tinha a bênção do pai, a vida dele ia melhorar exponencialmente. A vida dele seria assim um mar de rosas. Ele ia desfrutar daquilo que ele sempre quis, da riqueza, do prestígio, do status de patriarca, porque essa bênção que ele usurpara do próprio irmão, significava que daqui para frente ele iria ocupar a função de líder daquele clã. Ele iria ser a pessoa que ia deter o poder sobre toda a riqueza que o pai dele tinha produzido, e não era pouca, era muita riqueza. Ele iria gozar de todo o respeito, ele iria gozar do prestígio, ele iria gozar do poder de decisão que Isaac tinha. Na cabeça então de Jacó estava tudo certo, mas daí para frente ele enxergava a incerteza, ele enxergava a frustração, ele não conseguia compreender como é que ele iria proceder daqui para frente, porque ele não conseguiu aquilo que ele queria tanto, mediante o golpe que ele deu no pai, no irmão, enfim, ser mesmo que involuntariamente na família inteira. E ele foge. E Deus encontra ele assim, envolto na cegueira espiritual,
envolto na sua própria egolatria, nos seus próprios objetivos, na sua própria mesquinhez, fechado em si mesmo, entendendo que ele não estava errado por fazer aquilo que ele fez, ele não em momento nenhum manifesta arrependimento. O Jacó, ele está ali achando que está certo e que ele foge, mas depois ele vai voltar e vai estar tudo certo. E vai estar tudo tranquilo. E aí o que é que Deus faz? Ele encontra-se com Jacó e faz promessas a esse homem. Uma pergunta para nossa mente nessa manhã, começar a pensar nessa perspectiva divina. Se você encontrasse um homem nesse estado, se você encontrasse uma pessoa golpista, inconsciente dos seus próprios erros, que se acha certo, se você encontrasse uma pessoa nessa manhã que agir com toda a corrupção, que não fala a verdade e a qual você não pode confiar, você faria promessas? Você gostaria de se associar a essa pessoa? Você gostaria de estar perto dela? Você gostaria de dizer a ela assim, pode caminhar comigo? Certamente que não. A gente gostaria do afastamento. A gente gostaria do escândalo. A gente talvez repreenderia. Mas, sobretudo, não faríamos, com certeza, nenhum tipo de promessa de bênção a essa pessoa. Por que Deus faz? Por que Deus é assim? Por que Deus chama esse homem especificamente? Por que Deus ele chama essa pessoa que talvez nos nossos dias se igualasse assim em status, em características, ao deputado, ao senador, ao político mais corrupto, ao maior golpista, aquele mais mentiroso, aquele que nós desprezamos. E Deus chama esse homem. A gente compreende que a vida de Jacó era totalmente eivada de erros, era permeada de muitos pecados. A grande pergunta para nós todos respondermos nessa manhã é: quem de nós é melhor do que ele? Quem de nós pode se arvorar em dizer, não tem pecado em mim, não existem equívocos em mim? E qual é esse pecado primordial que está na vida de Jacó e que também permeia a vida do homem caído? Esse egoísmo, esse individualismo, essa egolatria instalada e que encontra manifestação ainda que diferente no coração de cada um de nós, mas ela está lá. E Deus nos chama a si mesmo. Deus chama você e chama a mim. E Ele faz isso através dessa promessa que Ele faz a Jacó. E por que Ele faz isso? Porque a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos nessa manhã, que está posto nesse texto, é que Deus, ao fazer promessas, Ele manifesta o caráter dEle. E o caráter de Deus é gracioso. Porque Deus é gracioso com cada um de nós. Embora nenhum de nós mereçamos, Ele vem conversar conosco e vem manifestar uma proximidade que é estranha a nós, que faz parte da nossa inconsciência, a gente não saber que Deus está tão próximo como de fato Ele está. Às vezes a gente esquece disso. E o próprio Jacó estranha o fato de Deus, ele está ali. Interessante que ele diz no versículo 16, Deus está aqui, eu não sabia. A palavra lá, esse saber, essa palavra saber lá é, eu não tinha essa consciência tão ampla da presença de Deus. Jacó tinha na mente dele a figura de um Deus pequeno, jurisdicional, que estava circunscrito ali à casa do pai, porque era o Deus dele, do pai dele.
não era o Deus de Jacó até então. Ainda não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o Deus de Isaac. Era o Deus do meu pai. Era o Deus longe. Mas Deus está aqui. Meu querido, se você não conseguir absorver mais nada a partir daqui, eu quero que você passe por aquelas portas de vidro, pensando assim: Deus está presente na minha vida. Deus, Ele está perto. Deus, Ele não está longe. E é interessante a proximidade com a qual Deus se manifesta de Jacó, porque a visão da escada está lá, mas Deus não está no topo da escada, Deus está na base da escada, ao lado de Jacó, dizendo assim: Jacó, eu quero conversar com você. Deus que promete, o Deus que está presente, é o Deus que se comunica. É o Deus que encontra espaço. E Ele faz surgir esse espaço para conversar, para falar com você e comigo. E ao mesmo tempo que Ele faz essas promessas, Ele vai manifestando o caráter dEle. E Ele vai dizendo para Abraão aquilo que Ele já tinha falado, Ele vai falando para Jacó aquilo que Ele já tinha falado a Abraão. E Ele estabelece isso dizendo assim: olha, Abraão, teu pai, viu? Você faz parte desse plano. Jacó, você está incluído nesse plano, Jacó. Jacó, eu não quero saber da tua história, eu quero saber da minha história na tua vida. Jacó, você está longe de mim, mas eu estou perto de você. Eu estou me aproximando, Jacó. Eu quero pastorear a tua vida, Jacó. E entenda que isso é para você, meu irmão. Deus, Ele te chama para perto dEle. Deus, Ele que te quer perto dEle. E daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte tão significativa de o que é que isso desdobra para mim, o que é que acontece no meu coração. Mas por enquanto eu quero falar para você que esse Deus que começa a se revelar, Ele começa a revelar que também Ele é soberano. Que Ele não está circunscrito a um lugar, que Ele não é circunscrito a determinados círculos de pessoas, mas que Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Depois, Deus não faz acepção de pessoas. E Ele não desiste das promessas dEle por conta dos defeitos das pessoas. Ele chama para perto. E Ele diz assim: eu sou soberano. E eu sou soberano o suficiente para mudar o teu coração. Eu sou soberano o suficiente para manifestar mudança na tua vida, de dentro para fora, Jacó. Então, Deus, Ele mostra ao mesmo tempo soberania, mas Ele também mostra diligência. Ele também mostra que Ele não está ali para brincadeira, que Ele não está ali para dar um presente, que Ele não está ali para fazer uma coisa de caráter simplesmente material. Quem imaginava ser o próprio Jacó. Jacó era que se imaginava no centro de uma bênção meramente material. E a bênção de Jacó, a que Jacó queria inicialmente, dentro da sua egolatria, dentro do seu egoísmo, dentro do seu individualismo, dentro dessa esfera pecaminosa na qual ele vivia no centro, era o que muita gente quer hoje. Um Deus que me abençoe na carreira profissional, um Deus que me abençoe materialmente, um Deus que me abençoe em termos relacionais, e pronto, e eu quero viver a minha vida. E eu quero viver do meu jeito. Mas Deus, Ele está dizendo assim que Jacó, a minha bênção, ela é generosa. Mas ela não é generosa para você exclusivamente. Ela passa por você, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra e não a sua pessoa exclusivamente. Jacó queria a bênção para ele usufruir, usar conforme ele achava que seria mais interessante, usar como acréscimo ao status dele,
Usar como sendo aquela pessoa que se torna um ser intocável, que está acima do bem e do mal, e que por ter sido abençoado pelo Pai, ter usado o próprio Deus do Pai dele, ele achava-se acima do próprio Deus. E Deus está dizendo assim: Jacó, eu quero conversar com você, porque você tem que compreender que você não está acima de mim, que qualquer coisa que você tenha nessa vida, existe como dádiva minha, e não como conquista meritocrática pessoal sua, mas existe, Jacó, na sua vida, como dádiva do meu coração. Jacó estava envolto agora numa esfera maior, que rompe a dureza do coração dele. Ele estava se encontrando a mesquinharia de Jacó. Ele estava vendo o individualismo de Jacó, assim a ganância dele se encontrando com a generosidade divina, a abundância divina. Interessante que quando as pessoas elas vivem essa mesquinharia, elas vivem a partir de um senso pessoal de escassez, de que vai faltar. Elas desenvolvem essa síndrome de escassez, que elas pensam assim: eu tenho que conquistar para mim, vivendo naquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Já viu isso? E elas alimentam ilusões no coração, que são fortemente propagadas em livros de autoajuda, em gurus dos mais diversos, em comerciais de televisão, através de telenovelas, de séries, enfim, está difuso em toda a sociedade a informação de que você tem que construir a sua própria felicidade. Busque a sua tranquilidade, busque os seus objetivos e aí você vai ser realizado e feliz. Jacó estava atrás desse negócio aí. Construa a sua carreira, que se você construir sua carreira, você está realizado nessa vida. Mas, meus irmãos, a gente alimenta essas ilusões, como se a gente fosse encontrar assim um pote de ouro no fim do arco-íris, como se a gente quisesse esperar que realmente nesse mundo nós iremos encontrar plenitude, somente para a gente bater com a cara na parede lá na frente e descobrir que talvez aquela carreira profissional que você achava que ia salvar você, se tornou uma grande dor de cabeça e você gostaria mesmo era de férias. Somente para você ver que tudo aquilo que você construiu, vai chegando a idade, vai batendo os dias, não serviu para muita coisa. E aí você vai querer ficar tendo saudade do passado. Que os filhos que você apostou tanto, hoje eles te decepcionam, te ofendem. Meus irmãos, Jacó ele estava sendo aqui desperto. Ele estava aqui num processo de romper com estruturas humanas, para compreender que o plano divino era muito maior do que essa estrutura humana que ele montava para ele. Deus estava salvando Jacó dele mesmo. Deus estava salvando Jacó do seu próprio ego, dos seus próprios objetivos pequenos. Deus estava dizendo: Jacó, presta atenção, Jacó. Sai dessa mesquinhez, Jacó. Sai dessa coisa tão pequena, Jacó. Entende, Jacó, que o que eu tenho para você é muito maior. Que a minha generosidade, a minha graça, o meu poder, o meu tudo, a minha abundância, Jacó, abençoa todas as famílias da terra. E que isso vai começar, Jacó, na sua vida. Eu já comecei a obra lá atrás, vai continuar em você, Jacó. Jacó, presta atenção, que a minha bênção não se reduz à fazenda do teu pai, Jacó. Presta atenção, Jacó, que minha bênção não se reduz, Jacó, àquele lugarzinho que tu vive, Jacó, mas que através de você tem uma árvore genealógica sendo montada, Jacó. Vai chegar lá em Jesus Cristo. E esse negócio vai abençoar o mundo, planeta, Jacó. A coisa é em escala global, Jacó.
entende que eu não sou um Deus de um lugar, eu sou o Deus do universo. E eu estou aqui contigo do teu lado. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção, que é esse mesmo Deus que quer falar com você nessa manhã. É o Deus que estava com Jacó, Ele quer te abençoar nessa manhã. Mas a bênção de Deus para a vida de Jacó, ela cria em Jacó uma disposição nova. O que é que acontece quando Deus aparece a alguém em condição irrestrita na Bíblia? Quando Deus ele se manifesta na presença de alguém, a pessoa muda. É impossível a pessoa não mudar. É impossível não haver ampliação de horizontes. É impossível não haver assim um alimentar de uma vida nova chegando ali. Não foi assim exclusivamente com Jacó, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Noé, foi assim com Jó, foi assim com Neemias, foi assim com Esther, com Ruth, com Davi, com Salomão, foi assim com todo mundo, porque vai ser diferente com cada um de nós. A graça de Deus é irresistível em nome de Jesus Cristo. Ninguém resiste à presença de Deus. Um homem já idoso, com dificuldade de falar, ele vê uma sarça ardente no deserto, e ele se encontra com Deus, e ele muda a história de uma nação. Moisés, quem consegue permanecer na presença de Deus e não mudar? Jacó, ele começou ali a manifestar mudanças. E ele fez isso a partir de um senso de pertencimento e de identidade. Jacó, ele notou uma coisa, da forma como ele se dirige a Deus, ele compreendeu que ele não era dele mais. Ele se dirige a Deus como o Senhor. E essa expressão é muito carregada de significado. É a mesma expressão, o Senhor, que aparece lá no começo, na criação. É a mesma expressão que o Senhor se manifesta a Abraão. Essa palavra, o Senhor, aqui é o dono. O Senhor está aqui. O dono está aqui. O meu dono, o meu rei, aquele que manda na minha vida, ele está aqui. E eu não sabia. Ele é o Senhor. Essa palavra ela fica desgastada nos nossos dias, porque nós somos ensinados desde cedo que nós devemos ser os capitães da nossa alma. Nós somos ensinados desde cedo que nós devemos ser os donos do nosso próprio nariz. E que inclusive a despeito da vontade de pai e a vontade de mãe, e que a despeito da vontade de quem quer que seja, nós temos que viver de forma livre e independente. Jacó rompeu com essa história daqui, quando ele diz assim, o Senhor está aqui. E ele diz mais assim, ele começa a manifestar uma mudança, e é interessante que esse processo de mudança de Jacó, ele se dá num ambiente de muita insegurança, porque ele também faz um voto a Deus. E ele diz assim, olha, Deus chega para Jacó e ele fala com certeza, dando toda a certeza, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, em ti serão benditas todas as famílias da terra, na tua descendência. Jacó é desse jeito, viu Jacó? E acabou-se. Deus ele determina as coisas conforme elas vão acontecer, e elas de fato acontecem. E elas aconteceram tanto que nós estamos aqui nessa manhã por conta do cumprimento dessa promessa. Deus cumpre as promessas dele, meu irmão. Mas Jacó também faz um voto, só que o voto de Jacó tem algumas condições. Ele fala sim. Ele fala sim. Ele começa a manifestar o nosso coração, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas inconstâncias, as nossas vontades. E Jacó ele começa a manifestar aquilo que a gente quer para a gente. A gente quer não passar fome, a gente não quer se vestir mal, não ficar nu, a gente não quer ficar solitário. Ele queria voltar para a casa do pai, o senso de companhia dele
está na casa do pai, Jacó começa a falar aquilo que de fato importa. E isso para a vida do próprio Jacó é uma denúncia do nosso próprio coração. Dizendo assim, rapaz, às vezes a gente quer tanto mais aquilo que a gente não precisa, não é? A gente quer tanto no coração da gente aquilo que a gente não precisa, mas Jacó, a partir de agora, desse encontro com Deus, ele está dizendo assim, Deus, eu quero aquilo que eu preciso. Eu não quero aquilo que eu não preciso. Às vezes a gente se apega tanto, meus irmãos, àquilo que é supérfluo. A gente fica tão irado por aquilo que é supérfluo. Eu já vi tanta gente se estressar tanto porque queria muito trocar de carro. E fica comparando o carro que ele tem com o carro do outro. E se ressentindo com essa coisa, com as coisas que não tem como acessório na vida, achando que o que tem é pouco, achando-se pouco abençoado, achando que Deus ama mais alguém em detrimento disso ou daquilo. Meu querido, Jacó, ele está compreendendo agora que Deus ele vai dar exatamente aquilo que ele precisa, mas não para a bênção exclusiva de Jacó, mas para nessa ampliação de horizonte, ele abençoar as pessoas que estão perto dele. Ele abençoar as famílias da terra, ele cumprir em si, ele dá cabo nos planos de Deus, sendo instrumento de Deus, sendo bênção de Deus, e não simplesmente sendo alguém que vive apodrecendo dentro do seu próprio ego. Ele encontra ali esse senso de pertencimento que diz, eu pertenço a Deus, e já que eu pertenço a Deus, os meus objetivos, os meus planos, os meus sonhos, tudo aquilo que eu almejo para mim, está na mão de Deus, e Deus vai me dar aquilo que Ele julga necessário à minha vida, no tempo dEle, eu vou descansar. Só que isso não se dá de forma automática na vida de Jacó. Isso é um trabalhar de Deus na vida dele, como é na vida de todos nós. Porque dali, meus irmãos, e já caminhando para esse final de conversa aqui da gente, já que a gente tem tão pouco tempo, não é? Jacó parte. Ele já tinha 4 dias de viagem até aqui, né? Pela leitura da Bíblia e pela geografia que a gente estuda um pouco, não sou nenhum expert, mas a gente vê que ele já tinha mais ou menos 4 dias de viagem. E ele continua aquela jornada de solidão, ele continua aquela jornada de pobreza, e ele se encontra na família, né? Meio que assim por acaso, e ele estava num estado emocional tão dilacerado que quando ele encontra lá com Rebeca, ele chora, ele beija ela, ele chora, né? E olha, a partir daqui, foram todos felizes para sempre? Não! A partir daqui parece que a vida de Jacó piora. E fazendo uma contextualização muito rápida, muitos anos se passaram. Jacó ele foi enganado pelo tio repetidas vezes. Se a gente acha que Jacó era a escola, tio Labão era a universidade, era a pós-graduação. Tio Labão, o tio de Jacó, era o maior mentiroso que se podia imaginar, né? E ele muda o salário de Jacó 10 vezes. Eu incentivo os irmãos a lerem essa história de Jacó, porque Jacó ele vai sentir na pele aquilo que ele tinha praticado a vida inteira, não é? Mas sem nenhum sentimento de revanchismo, sem nenhum sentimento de Deus está me punindo, está me castigando, mas aquilo tudo para Jacó foi um trabalhar de Deus. Jacó não trabalhou pouco, Jacó trabalhou muito. Em desabafo ao próprio Labão, ele diz assim, eu arquei com todos os prejuízos do teu rebanho, se alguma fera matasse alguma ovelha, eu pagava, se alguém roubasse a tua ovelha, eu pagava, se alguma ovelha morresse, eu pagava. Jacó era ao mesmo tempo uma espécie de companhia de seguro e de funcionário escravo, estava ali o tempo todo trabalhando. Jacó lhe diz assim para Labão, olha, eu trabalhei de dia e de noite o sono me fugia, eu tinha que vigiar o tempo todo. A vida de Jacó foi difícil, foi de muito trabalho. Promessa de Deus na vida de ninguém garante zona de conforto, meu irmão.
Promessa de Deus na vida de ninguém garante em momento nenhum que você vai ter uma vida cheia de regalias e de confortos. Aliás, eu arrisco dizer que Deus é avesso às zonas de conforto, para fora da gente. Mas Deus, Ele instala no nosso coração plenitude a partir da presença dEle. Porque o nosso senso de frustração não estão atrelados às nossas realizações, mas o nosso senso de plenitude está totalmente ligado, indissociavelmente ligado à presença de Deus nas nossas vidas. E se Deus ele está presente nas nossas vidas, o caminho pode ser muito atribulado, como falou o reverendo Augusto Nicodemos, mas a chegada é certa. Ele tira do nosso coração toda a inquietação, ainda que as responsabilidades elas permaneçam. E esse Deus de Jacó foi mostrando a ele que aquilo que ele queria para a vida dele como essencialidade era simplesmente uma coisa secundária. E Deus foi abençoando Jacó materialmente. Mas ele no final estava tão desapegado daquele negócio que ele diz assim para Labão: olha, eu quero ir embora daqui somente com a minha esposa, as minhas esposas, que inclusive ele tinha casado involuntariamente, né? Com as minhas esposas e meus filhos, eu não quero mais nada. Deus ele foi trabalhando na vida de Jacó. Deus ele vai fazendo isso de forma tal e que chega a um ponto, e é nesse ponto que eu quero falar para vocês. Compartilhar com os irmãos nessa manhã. Porque a marca da pessoa que descansa nas promessas de Deus é dependência dEle. É o ponto da gente chegar e dizer: eu não dou mais nenhum passo se eu não tiver certeza da bênção de Deus. É nesse ponto, é nessa guinada de vida aí que Jacó muda de nome. E eu quero te convidar, nesse momento final, a abrir a palavra lá em Gênesis capítulo 32, versículo 16. Meus irmãos, versículo 26. Gênesis 32, versículo 26. Talvez o momento mais dramático da vida de Jacó. E eu vou falar para os irmãos, contextualizando já em outro texto, por quê? Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Deus estava falando ali, lutando com Jacó no Val de Jaboque. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Não vou deixar o Senhor sair, se o Senhor não me abençoar. Mas o que era que Jacó estava querendo dizer com bênção aqui? Do que é que Jacó estava falando aqui em última análise? O que era que Jacó queria de Deus aqui? Porque em termos materiais, Jacó já tinha sido abençoado. Em termos familiares, Jacó já tinha sido abençoado. Ele já tinha filhos, ele já tinha propriedades, ele já estava voltando para a casa dos pais. Deus já tinha aqui prometido até aquela parte da promessa: olha, se não me faltar roupa, se não me faltar comida, e se eu puder voltar em paz à casa do meu pai, Deus vai ser o meu Deus. Então, Deus já tinha prometido, Deus já estava cumprindo esse negócio. Jacó tinha roupa, Jacó tinha propriedade, Jacó tinha família. Só que o que é que Jacó queria mais de Deus? Aí eu vou te convidar para abrir lá em Oséias, dessa vez no capítulo 12, versículo 4, para a gente compreender o que é que Jacó queria de fato de Deus, que bênção era essa, e o que é que nós devemos querer de Deus a partir desse negócio aqui, o que é que isso significa para o nosso coração a partir de Oséias aqui, que Oséias ele faz um esclarecimento, uma elucidação do que é que Jacó queria. Oséias capítulo 12, versículo 4 diz assim: lutou com o anjo, ele está falando de Jacó aqui, e prevaleceu, chorou. Entende como era dramática, a parte mais dramática da vida de Jacó? Jacó chorou na presença de Deus. A luta de Jacó, meus irmãos, não foi uma luta simplesmente física, foi emocional.
Jacó estava envolvido na batalha contra Deus ali. Jacó estava dizendo assim: eu preciso. E eu preciso de quê? E lhe pediu mercê em Betel. Achou a Deus e ali falou Deus conosco, com cada um de nós. Deus, ele chorou, ele lutou e ele disse assim: eu preciso achar mercê no Senhor. E o que é essa mercê aqui? O que é que essa palavra lá no original quer dizer? Aprovação, bênção. Eu preciso que o Senhor me autorize a seguir o caminho. Se eu não tiver certeza de que o Senhor vai me acompanhar, se eu não tiver certeza que isso é o teu caminho para a minha vida, eu não quero dar mais nenhum passo. Então, por favor, me dê essa certeza. O caminho que todos nós, como cristãos, devemos trilhar é o caminho de Deus na nossa vida, que é esse caminho de saída do nosso ensimesmamento, dos nossos próprios objetivos, dos nossos próprios descaminhos, do nosso próprio egoísmo, da egolatria do nosso coração, e é o caminho de Deus. E a redundância desse negócio que eu estou falando para os irmãos, eu estou insistindo tanto, é que é porque esse Deus que faz promessas, Ele não faz simplesmente para nós mesmos. Ele faz para que a gente possa abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Ele faz para que a gente não seja simplesmente alguém bem-sucedido, mas que, como no Salmo 84, que eu pedi aqui para Claudinho ler, por onde a gente passe, aonde a gente pise, aquele deserto árido se torne um manancial. E aí a gente remete à bênção de Abraão: ser tu uma bênção. Boca de Deus, voz de Deus, braços de Deus, abraços de Deus. Onde você estiver, e pode ter certeza de que tudo aquilo que você precisa nessa vida para dar cumprimento, dar seguimento ao plano de Deus de abençoar as famílias da terra, Deus assim o fará. Ele fará na tua vida, na vida da tua família. O que é que nos cabe nisso daí? Estar na presença de Deus. Chorar talvez, mas clamar, dizendo assim: Deus, o Senhor me abençoa. Eu só vou se o Senhor me abençoar, viu? Deus está governando na tua vida através das promessas, se assim você fizer. Qual é o sonho do meu coração a partir de agora? É que nessa oração que a gente vai fazer agora, você compreenda, meu irmão, e peça isso a Deus. Deus, eu quero achar mercê na tua presença. Eu quero que o Senhor me abençoe. Em outras palavras, eu quero que o Senhor mate os meus sonhos e faça brotar a tua vontade no meu coração. E que o Senhor me mostre que eu sou abençoado porque eu pertenço ao Senhor. A minha identidade se dá a partir do Senhor. O Senhor é o meu Deus. Ó, que coisa maravilhosa você ter a oportunidade de dizer: meu Deus, o meu Senhor. E o teu Senhor é bom, é gracioso, é generoso, é abundante, é abençoador. E Ele quer que a gente tenha essas características. Gente abençoadora, gente abundante, e gente que descansa na promessa dEle, de bênção por cada um de nós. Quantas bênçãos Deus já te deu essa semana? Quantas bênçãos Deus Ele já tem te dado na tua vida? Que tal se a gente descansar mais em Deus, e fazendo esse trabalho no coração da gente? Vamos orar? Deus, essa é a tua palavra, Pai, e ela é aplicada ao coração de cada um de nós. Ela, Deus, é bênção para todos nós, mas ao mesmo tempo, Deus, ela pressupõe que no coração de todos nós existem estruturas de individualismo, existem estruturas de mesquinhez, existem estruturas de medo, de inseguranças, de senso de escassez, que devem ser quebradas, Deus.
E que no nome de Jesus, Pai, através dessas promessas, da Tua presença, Deus, do Teu governo sobre as nossas vidas, todas essas estruturas, todas essas mentiras, todas essas falácias, elas se quebrem no nosso coração, e que o que suja no nosso coração é simplesmente essa graça abundante, generosa, é essa graça, Deus, que diz que a nossa felicidade não depende de nós, mas é o Senhor que planta plenitude, é o Senhor que planta graça, paz, alegria, bem-aventurança no coração de cada um de nós. Nos faz enxergar, Deus, a cada dia que tudo aquilo que nós temos, Pai, não serve simplesmente para nós mesmos, Deus, mas serve para abençoar as pessoas que nos rodeiam. Serve para abençoar pessoas que estão inclusive distantes de nós. Servem para abençoar pessoas do nosso ambiente de trabalho, da universidade, do colégio, Deus. Servem para abençoar pessoas do nosso prédio, da vizinhança onde a gente mora, os nossos familiares, Deus. As pessoas, Deus, que a gente às vezes nem conhece direito, Pai, mas faz despertar candura, calor humano no nosso coração, Pai. Para que a gente, Deus, olhe para as pessoas sem indiferença, mas com toda a compaixão e amor, como o Senhor olhou para Jacó e olhou para cada um de nós, nos nossos defeitos, nos nossos delitos, nos nossos pecados, Deus, e faz, Pai, a gente abraçar, Deus, e abençoar, Pai, falar dessas verdades, Deus, romper, Pai, com estruturas mentirosas que a sociedade prega, Pai, protestar contra elas, Deus, e dizer que o Senhor domina, é soberano e governa o universo. E faz um plano maravilhoso, está fazendo um plano maravilhoso, que vai se culminar na volta de Jesus. E o Senhor está fazendo isso através de todos nós. Abençoa-nos, Pai, portanto, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.